Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da partida entre Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo venceu por 2-0 e o resultado péssimo para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras precisa de ganhar de 3 gols de diferença para reverter. E aí, pessoal, até 2 gols de diferença, que eu acho que o Palmeiras pode tirar tranquilo aí. Se o Palmeiras fizer uma boa partida, tirar 2, minha preocupação já não é nem 2. Minha preocupação é ir para os pênaltis. Que o Palmeiras não vem bem nas últimas disputas de pênaltis. O Palmeiras perdeu, não sei nem se perdeu quase todas, ou perdeu todas, sei lá. Sei que perdeu várias aí disputas de pênalti nos últimos anos. Então, eu acho que dá pra tirar os 2 gols de diferença tranquilo, se jogar bem, entendeu? Não é jogar do jeito que tá. Jogar do jeito que tá, vai conseguir no máximo um empate aí. Mas se jogar bem, dá pra tirar os 2. Vai tirar 3 é complicado demais. Tem que fazer uma partida perfeita pra tirar 3 gols de diferença. Vamos aí pra mais um debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. O tempo inteiro sufocado lá atrás, tentando sair um ou outro contra-ataque, não conseguiu. Aí no segundo tempo, ali por volta de 10 minutos, sofre o primeiro gol, aí ele avança. Ele sai lá de trás e ocupa o campo de ataque. Aí ele erra, entrega o segundo gol do Flamengo. Poderia ter tomado mais gols nessa situação de perder a bola no campo de ataque e dar o contra-ataque para o Flamengo. E ele mostra que não estava preparado para o jogo. Agora, entendo que é um daqueles momentos que o Palmeiras passa. Ano passado ele foi eliminado da Libertadores e conseguiu ali na frente se recuperar e ganhar o Campeonato Brasileiro. É um momento de dificuldade. São 5 derrotas nos últimos 6 jogos, é isso? 4 em 5. 4 em 5, né? 4 derrotas, se você contar Botafogo, Fluminense, Vitória e Flamengo. 4 derrotas e uma vitória sobre o Cruzeiro. Isso aí. São 3 seguidas, 3 derrotas seguidas. Me lembra aqui a produção, o amigo Leon, nosso editor-chefe, me lembra que 3 derrotas seguidas, a última vez que o Palmeiras teve uma sequência negativa como essa foi em 2021. Então, mas vamos lembrar que o Palmeiras não está contando com o Murilo, que hoje para mim é o seu melhor zagueiro, não está contando com o seu lateral esquerdo titular, o Piquerez, não está contando Mas só tem uma boa substituição pela esquerda, time. o Eugênio. Tem uma boa, ontem foi o Caio que não jogou bem. E não tem hoje o principal jogador, o craque do time, que é o Estevão. O Palmeiras tem jogado muito em cima da qualidade do Estevão. Estevão e Murilo é bastante coisa. Mas tem um elenco muito bom também para trabalhar, né? Então, mas Só que aí ele encontrou o Flamengo no Maracanã, gente. Responsabilidade do Abel. Importante falar isso. O Flamengo ontem não era um jogo qualquer para o Flamengo. Não. É um jogo contra o seu atual maior rival no cenário brasileiro e sul-americano. Mas ontem também era o dia em que o Flamengo comprou o terreno para construir o seu estádio. É um dia histórico. Foi um dia de festa para o Flamengo. Torcedor do Flamengo nas redes sociais. Não tem nada a ver com o jogo hoje. Não tem nada a ver, mas é o ambiente do clube, é a motivação, sabe? Você vai empoderado, é uma palavra que está na moda, né, Abel? Vai empoderado para o jogo. Eu sou o Flamengo, comprei o terreno para o meu estádio. Comprou 138 milhões. Né? Lá no leilão e tal, tem muita controvérsia sobre isso, mas é o terreno do Flamengo. Olha só, um clube que tem 138 milhões para comprar um terreno, né? Para construir o seu estádio. A previsão deles hoje é de 2029, final de 2029 para a inauguração do estádio. Então o Flamengo empoderado jogou muita bola, Eugênio. Foi um dia histórico para a torcida do Flamengo fora das 4 linhas e dentro das 4 linhas, porque o time mostrou dentro de campo uma superioridade realmente marcante contra o grande rival dos últimos anos. Posso fazer então um pedido? Já que o professor Abel ele citou problemas individuais, e acho que todos nós concordamos, quem não concordar, por favor, levante a mão e fale. O Palmeiras com problemas coletivos e individuais. Sim. Posso citar, por exemplo, Rony em má fase, já teve fase muito melhor. Richard Rios jogou muita bola na Copa América. Eu achei o Richard Rios péssimo ontem, perdendo duelos individuais, perdendo na corrida, perdendo na parte física. Por outro lado, o Flamengo, e aí é que eu faço o pedido, quero que vocês analisem, por favor, o Flamengo coletivamente e individualmente no jogo de ontem, nos últimos jogos, em Copa do Brasil ontem, em Campeonato Brasileiro, com Gerson comendo a bola, com Pedro fazendo gol que nem água. Não é a água do Prats, não, água com gosto de uísque. É água com gosto de gol.
Abel... Os zagueiros jogando muita bola, o Ayrton Lucas jogando muita bola. Eu gostaria de ouvi-los sobre isso. Falar individualmente, isso é uma questão assim que chega a ser repetitivo. Pode ser. Porque o Flamengo, individualmente, resolve partidas. Mas às vezes algumas partidas... Ano passado não ganhou nada, como destacou o Abel Ferreira. Eu digo nessa temporada, Abel, quando as coisas ali coletivamente não encaixavam tão bem, a torcida questiona, o jogo às vezes fica numa tentativa de ligação direta, como foi o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro do Flamengo, né? O último jogo, na verdade, do Campeonato Brasileiro do Flamengo, jogando no Maracanã, mas chega o individual e resolve. A Arrascaeta tá lá para resolver. Pedro tá lá para resolver. Então resolve. Posso lembrar? Agora, perdeu um jogador-chave. O jogo ontem... Cebolinha no primeiro tempo. Tô falando do jogo do Brasileiro, Eugênio. Então, o jogo ontem lembrou muito o que o Flamengo fez nos primeiros 35 minutos contra o Atlético Goianiense no domingo. Isso... Controle total da partida, pressionando. Isso sim. Agora, a gente falar individualmente, eles estão ali para resolver quando as coisas não acontecem. Agora, quando isso se agrega ao coletivo funcionando muito bem, que foi o que aconteceu ontem, e aí não foram só 35 minutos como foi contra o Atlético Goianiense, para mim foram os 90 minutos mais acréscimos, aí vira uma potência. Daquilo muito que se espera de um treinador como o Tite e de um elenco como o Flamengo. O Flamengo tem elenco para fazer exatamente o que fez ontem. Quem não fez o que se esperava foi o Palmeiras. E aí, para mim, questão de Abel. Também, né, que sofreu durante aquele período de Copa América, lesões também. Nos últimos jogos, né, com desfalques e lesões, desfalques por jogadores que estavam fora. E não se esqueça de Cebolinha, que saiu com 20 minutos do primeiro tempo. Estava tempo. bem no jogo. Sim. Começou bem a partida. O Flamengo, ele vai reencontrando o seu ritmo. Ele vai reencontrando, né, depois de ter perdido para o Fortaleza, ter perdido ponto para o Cuiabá, não foi isso? Jogos em casa contra equipes que ele deveria ter vencido, ou imaginava que deveria ter vencido. Voltaram os jogadores da Copa América, outros jogadores que estavam ali fora, e o time cresceu de produção, já tinha dado um sinal no domingo que estava nesse caminho e voltou a jogar um futebol. Vamos lembrar que o último jogo do Flamengo antes da Copa América foi a goleada sobre o Vasco 6-1, onde o Flamengo atropelou o Vasco, que começou a lembrar um pouco aquele time que consegue se concatenar, né, somar as habilidades dos seus jogadores. O Cebolinha saiu, o time sentiu em algum momento, mas depois se adaptou, se readaptou no jogo e voltar a falar de, dentro desse contexto, jogadores que se destacam como o Gerson. Sim. É impressionante o que o Gerson está jogando. É uma enormidade. Ontem, mais uma vez, foi Pulgar decisivo. fez um grande jogo, vinha sendo criticado, importante para ele. Agora, a questão do lado do Palmeiras, para mim, está muito ligado às escolhas que o Abel fez. Eu entendo que tem essa... Murilo é o principal hoje zagueiro do Palmeiras, ao lado da molecada? Tá fora, mas ele tinha os outros dois para escalar. Tô com o Eugênio. O Gomes não vive o melhor momento para um jogo desse tamanho. Eu entendo da personalidade, do tamanho que ele tem, capitão e tudo mais, mas num jogo como esse... Eu repito a pergunta que o Prates fez para o Eugênio, vou repetir para Gomes. você. Eu não mexeria, você não. tiraria o Gustavo Gomes em um jogo desse? Eu não tiraria, mas talvez isso sirva para abrir os olhos dele daqui para frente. Abel, os meninos foram testados num clássico contra o Corinthians no Allianz Parque. E responderam bem. Eles são muito bons. E vem respondendo bem. Mas o Gustavo Gomes já foi testado. Caio Paulista ou Vanderlan? Foi uma escolha dele. Caio Paulista ou Vanderlan. Mike Ogiai ou Marcos Rocha, foi uma escolha dele. Concordo com você. A desestruturação do meio de campo, essa ideia de jogar com os 3 volantes, foi uma escolha dele. Não deu certo. Se tem um cara que tem crédito no Palmeiras, é o Abel. De tentar fazer algumas coisas não dá certo e no outro jogo ele conseguir ajeitar e conseguir virar o jogo. O Abel tem crédito para isso, só que o Palmeiras não vem jogando bem coletivamente há algum tempo. E tem um outro fator que chama a atenção. E o Estevão fora... Já tocando a bola para o Prates Esse é uma também. Exato, muito sentido. E no final de semana, o Palmeiras poupou os seus titulares, Sim. entrou com reserva, Exato. quase 100% de time reserva contra o Vitória, e o Flamengo não. E quem parecia cansado ontem era o Palmeiras. Sua análise, por favor, Rafael Prates. Fique à vontade para falar coletivamente, individualmente, de Palmeiras e Flamengo ontem no Maracanã. Não, os companheiros falaram muito bem, concordo com o que foi falado em relação ao baixo nível de jogo do Palmeiras. O Palmeiras terminou o jogo no Maracanã ontem com incríveis 2 chutes a gol, os 2 para fora. Aníbal Moreno chutou para fora. Na verdade, a gol nenhum. O Matheus Cunha, se não tivesse no gol do Flamengo, se tivesse ninguém no gol do Flamengo, nenhum goleiro precisaria participar do jogo. Então, assim, isso mostra que a ideia de marcar, às vezes, no próprio campo, tirar espaço do Flamengo, amarrar o jogo como o Palmeiras me parecia que queria amarrar para ter o contra-ataque, isso se sustentou no primeiro tempo, porque o gol do Flamengo não saiu,
mas o Palmeiras não teve o contra-ataque, não teve saída para jogar. A bola esticada para o Rony não resolvia o problema. O Rony muitas vezes estava marcado, muitas vezes se atrapalhava com a bola. Muitas vezes zaga do Flamengo muito bem também, muito né? bem. Então o Flamengo, assim, Bruno, eu acho que assim, o Abel, quando ele escalou o time que escalou e colocou o time em campo, que a gente viu, né, o Palmeiras faz algumas marcações individuais, o jogador que persegue o adversário quase o campo todo, uma parte do campo. Então, por exemplo, o Giai não está acostumado com esse tipo de marcação. Eu acho que no São Lourenço ele não jogava assim. Né, de sair o ponto esquerdo, ele vai atrás do ponto esquerdo. O ponto esquerdo vai para o meio, ele vai junto. Ele vem para o ponto. Então, assim, ontem ele já teve mais dificuldade para acompanhar. Então, vamos repetir a pergunta. Por que escalou o Giai ontem? Tinha Marcos Rocha e Mike. Eu não sei se ele contou com parte física do jogador, não sei, Abel. Assim, eu acho que a opção ontem era muito clara, de tentar amarrar o Flamengo, de tentar tirar espaço do Flamengo, se defender até no próprio campo, como se defendeu o Palmeiras, mas tinha uma segunda parte. Que era o seguinte, com a bola, por mais que eu tenha uma posse de bola baixa, fico pouco tempo com a bola, eu vou incomodar. O Palmeiras não incomodou o Flamengo. O Palmeiras mal chegou perto da área do Flamengo. Então, acho que essa outra parte aí foi muito mal executada. Não é que o time defendeu-se maravilhosamente bem, mas conseguiu se sustentar em parte do jogo, o Flamengo era melhor. Agora, essa outra parte, o que vai fazer com a bola? Isso o Palmeiras não teve. Eu tenho uma dúvida. Perguntar não ofende, eu vou perguntar. Pergunte. O Dudu não podia ter entrado antes? Ou o Dudu tá de castigo, porque quis ir pro Cruzeiro? Se o Dudu ficou, ele tem que ser usado. Penso eu. Sim, tá no elenco. Tá no elenco. O Dudu entra aos 42 do segundo tempo, quando o jogo já quase acabou. Não ia acontecer nada. Hã? Não ia acontecer nada ali. Ali onde o não momento que ele consigo entender. Não sei, você concorda ou discorda? Você pensa igual? Concordo. Acho que é um jogador que poderia ser utilizado um pouco antes. Principalmente se você tem a estratégia de recuperar e acelerar. Que era uma estratégia clara nada. O Palmeiras não consegue chegar perto do gol. Não tá agredindo o adversário. Você tem o Dudu no banco e não usa? Eu sinceramente, não consigo entender. Agora o Flamengo fez um jogo muito bom mesmo. Em relação o Flamengo conseguiu envolver o Palmeiras durante quase o tempo todo. Quando saiu o Everton Cebolinha aos 20 minutos, o Everton começou bem o jogo, em cima do Giai, principalmente. Acho que o Flamengo teve uma queda ali, não pela alteração apenas, mas o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo. Agora, o jogo foi muito controlado pelo Flamengo. O que o Palmeiras conseguia se sustentar até então é que não sofreu gol. Porque a dúvida era o seguinte, se o Flamengo faz o gol agora, como o Palmeiras vai reagir? Tanto é que o Flamengo, depois que faz o gol, o Flamengo não vai mais marcar lá na frente. O erro do Gomes é um erro individual do Gomes. Ele está com a bola, ele nem está pressionado, ele dá a bola no pé do Pedro e o Palmeiras está saindo inteiro. O Gustavo Gomes, com o nível de futebol que a gente sabe cometer que aquele erro. Foi um erro de passe. Um erro daquele de passe. Ele está impressionado, não é que ele está marcado por alguém, ele está com a bola, dá a bola no pé do Pedro, e aí o Flamengo vem, né? Aí o Flamengo em 3 toques está na área do Palmeiras. Que você viu no Flamengo? Acho que o Flamengo teve um jogo de muita movimentação do meio para frente, os jogadores se encontrarem muito, de pressionar o Palmeiras muitas vezes na saída de bola, para encurralar mesmo o Palmeiras. E aí o Flamengo contou com o lado esquerdo, quando tinha Everton e Ayrton Lucas bem. O Luiz Araújo teve um começo, acho que um pouco mais difícil para entrar no jogo, depois que ele entra vai muito bem. O Ayrton Lucas fez um bom jogo. Começa do lado direito e vai para o lado esquerdo, não é isso? Quem? O Luiz Araújo? Luiz Araújo. Mas ele ficou muito tempo do lado esquerdo. Ele já entra na esquerda. Ele entra na esquerda na esquerda. Sai o Cebolinha, ele o Gerson tem liberdade. Ele que normalmente joga É que ontem não tinha o Bruno Henrique, né? Tem razão. Era o Gerson que caía mais pro... A gente tem uma tela... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a partida entre Flamengo e Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, eu quero pedir aqui para você que ainda não me segue lá no Instagram, criei um Instagram novo para estar falando de futebol. Me segue lá, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.